Hoje eu quero falar sobre o George Soros, que se tornou um símbolo, para a extrema-direita pelo menos, de todos os males do planeta. Ele é um multibilionário, quase 90 anos nas costas, e ele enfeixa todos os medos e paranoias e o terror da extrema-direita. Então hoje o que a gente vai ver é a verdade sobre o George Soros. E talvez seja um dos vídeos mais importantes aqui desse canal, porque isso vai revelar, em grande parte, qual é a estratégia para criar um medo nas pessoas e moldar a política global, como a gente vê nesse momento no mundo. Então, para começar, quem é o George Soros? O George Soros é judeu, húngaro, ele escapou como refugiado do horror da Segunda Guerra Mundial e ganhou muito dinheiro, mas muitos milhões e bilhões de dólares especulando. Ou seja, ele é um ultracapitalista. E o que o tornou famoso e conhecido, antes de se tornar esse demônio da extrema-direita, foi o modo como ele utilizou o dinheiro dele, porque ele doou bilhões e bilhões de dólares para projetos estimulando a democracia, estimulando direitos humanos, estimulando apoio a imigrantes, a refugiados pelo planeta. Ele ajudou a fundar uma das mais importantes universidades do leste europeu, que é a Central European University, que era em Budapeste, teve que ser retirada agora por causa da campanha difamatória contra George Soros na Hungria. Ele tem a Open Society, que é uma ONG através do qual ele faz esse trabalho humanitário e de propagação de valores liberais na economia e progressistas nos costumes. Então ele é alguém que, assim como outros multibilionários ou multimilionários, utiliza o dinheiro em prol de campanhas que ele acredita, que defendem valores nos quais ele acredita. E ele foi um dos que auxiliou também os países do leste europeu a se redemocratizarem após a queda do Muro de Berlim, após a queda do comunismo. Então ele foi alguém que enfrentou também aquilo que ele entendia como os horrores do comunismo. E é justamente por isso que é tão estranho você observar esse pavor que a extrema-direita tem contra ele, pensando que ele é um defensor do comunismo, por exemplo. Inclusive, inicialmente, os grandes inimigos do George Soros eram os partidos de esquerda da Europa, que viam nele aquele ideal do ultracapitalista predatório, capaz de fazer tudo por dinheiro. Mas isso começou a mudar dos anos 2000 em diante. E os responsáveis por isso foram duas pessoas, particularmente. Uma delas, o Arthur Finkelstein, um judeu nova-iorquino, e o outro, o George Eli Birnbaum, que também é americano, de Los Angeles, e os dois, em conjunto, utilizaram técnicas de propagação, de mensagem política, que ajudaram a eleger vários candidatos nos Estados Unidos e que posteriormente também foram aplicados tanto em Israel quanto na Europa. O ideal parte do Finkelstein, do Arthur Finkelstein, porque qual é o método do Finkelstein? Ele pensa que o mais importante do que você defender ideias, do que você defender projetos, do que você defender políticas, é encontrar alguém, um inimigo, que assim como o Soros passou a fazer isso, e o Finkelstein tem um grande envolvimento nisso, na demonização do George Soros, é encontrar um inimigo que enfeixe todas as qualidades negativas que você quer enfrentar. A melhor maneira de você vencer em alguma campanha eleitoral, você vencer uma disputa, é ter um inimigo à altura. É alguém que você escolha. Então você não vai enfrentar o terrorismo, você não vai enfrentar a Al-Qaeda, você vai enfrentar o Osama Bin Laden, você não vai enfrentar o nazismo, você vai enfrentar o Adolf Hitler. Você não vai enfrentar a esquerda global ou os progressistas no mundo, você vai enfrentar o George Soros. Quando você põe a cara, quando você estabelece quem é o seu inimigo, você personaliza o embate, quando você dá nome nessa guerra cultural, é muito mais fácil você reunir as pessoas em torno do ódio, em torno da rejeição. Então, para o Finkelstein e para o Birnbaum, que é o discípulo do Finkelstein, a guerra política, o embate político é de rejeição. Quem é menos rejeitado vence. Então o projeto político deles e de campanha eleitoral não é que o político vá lá defender suas ideias, mas sim que ele vá destruir o seu opositor ao ponto de os eleitores não quererem se aproximar daquela pessoa. E você observa isso muito bem como feito no Brasil também. O antipetismo tem essa natureza de você demonizar tanto um partido e tanto certos indivíduos como o Lula, como a Dilma, que as pessoas não querem chegar perto disso. Qualquer coisa que seja associada ao PT já vem com uma carga negativa tremenda e já contamina essa pessoa e aquilo que ela acredita. E a criação do monstro do George Soros parte exatamente desse princípio. A demonização de um indivíduo, nesse caso o George Soros, um multibilionário que pratica filantropia, que luta pela democracia no mundo, que dá dinheiro para organizações que ele acredita que podem contribuir para a democracia, colar no George Soros qualidades negativas que contribuiriam, nesse caso, para a campanha eleitoral do Viktor Orbán na Hungria. Na primeira eleição, o Orbán venceu sem muita resistência. Na verdade, naquele momento, ele tinha como opositores políticos a esquerda húngara, que foi dizimada nas eleições, mas posteriormente, para manter calibrada a sua máquina política e poder continuar ganhando as eleições, ele precisava de um grande inimigo ao qual enfrentar.
Então, o George Soros foi eleito como esse inimigo. Ele foi eleito principalmente pelo Finkelstein e pelo Birnbaum, que eram os assessores políticos do Orbán. Então, o monstro George Soros, ele é uma criação, ele é um projeto político para encontrar uma cara de alguém que pudesse representar todos os males que a extrema-direita do mundo odeia. Essencialmente, o que o George Soros faz não é tão diferente do que faz o Bill Gates, por exemplo, ou que faz o Zuckerberg, ou que faz qualquer outro multibilionário, ou como a J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter. São pessoas extremamente ricas que doam dinheiro para as campanhas que eles acreditam, para os projetos que eles acreditam. Só que no caso do Soros, o que foi feito foi uma campanha de difamação, uma campanha de destruição da imagem dele para que ele se tornasse realmente esse símbolo para a extrema-direita dos males do comunismo, sendo que o próprio Soros é alguém que se opunha a isso. Vou tirar para vocês aqui 2 artigos que demonstram exatamente esse processo, como ele é feito. Eu quero só ler um trechinho aqui de um artigo do BuzzFeed que fala sobre isso e explicita qual era a técnica do Finkelstein. Diz o seguinte aqui, segundo esse estrategista, né? Cada eleição é decidida antes mesmo de começar. A maioria das pessoas sabem quem elas vão votar, o que elas apoiam e aquilo ao qual elas se opõem. É muito difícil convencê-las do contrário. Isso é o que o Finkelstein acreditava. É muito mais fácil desmoralizar as pessoas do que motivá-las. E o melhor modo para ganhar é desmoralizar os apoiadores do seu oponente. Então a estratégia é uma estratégia recorrente da extrema-direita que você vê no Brasil sendo praticado à exaustão. Você vê o Olavo de Carvalho fazendo isso, você vê o Bolsonaro fazendo isso, você vê os filhos do Bolsonaro fazendo isso, você vê o Flávio Morgenstern fazendo isso, você vê o Caco Polo fazendo isso, você vê Nando Moura fazendo isso, o Bernardo Kister. A estratégia deles é de destruir, é de desmoralizar a oposição. E os opositores, é personalizar o debate. O próprio Olavo de Carvalho já disse isso várias vezes, que a ideia não é combater as ideias do seu opositor, é destruí-los moralmente, psicologicamente, financeiramente. Então essa estratégia não é invenção do Olavo, obviamente, não é invenção da extrema-direita brasileira, mas é uma invenção de estrategistas políticos norte-americanos disso dos anos 70 em diante. É um projeto, na verdade. Muito dinheiro foi investido em think tanks norte-americanos para criar esse mundo agora no qual você tem extrema-direita dominando. Talvez tenha saído dos trilhos do que eles imaginavam. Talvez esses estrategistas, quando vão ajudar os republicanos, os conservadores norte-americanos, tivessem outro ideal de política em vez de você ter Trump, por exemplo, ou Salvini na Itália, ou o próprio Orbán mesmo, ou Boris Johnson, ou Bolsonaro. Talvez eles não imaginassem que o debate político ficasse tão tóxico assim e tão degradado como está. Mas isso é a consequência desse debate polarizado. Inclusive, outro trecho aqui desse artigo do BuzzFeed fala o seguinte: o objetivo do Finkelstein era polarizar o eleitorado o máximo possível, jogar um lado contra o outro, o combustível, o medo. E eu já falei sobre isso, como o medo é importante no processo eleitoral atual. Você cria o medo nas pessoas no eleitorado para que eles se mobilizem, porque o medo é uma força muito primitiva no ser humano. Então você cria um monstro, você cria o Lula como monstro, ou você cria o Soros como monstro, ou a Hillary Clinton. Você cria um demônio que unifica as pessoas. É claro que você tem outros elementos de unificação, né? A própria religião é um elemento de unificação, você tem outras pautas que unificam as pessoas, mas o medo é muito poderoso. Então a criação do George Soros como esse monstro global, que depois foi aproveitado por outros países também, ele é criado na Hungria, esse monstro, e depois outros países próximos começam a se apropriar disso, porque já está criado o monstro, você não precisa criar um novo monstro, você vai se apropriar disso. A extrema-direita norte-americana, a alt-right, também copia a Hungria. Putin pega também esse monstro. A Polônia, a Itália, o Brasil. Então vários países vão entrando agora, vão se concentrando em torno desse monstro que já foi criado de maneira muito eficaz, ao ponto que a simples menção de George Soros já contamina qualquer pessoa que seja próxima dele ou que receba verbas da ONG dele. Tem visto sendo feito agora com a Greta Thunberg, por exemplo. Estão dizendo que ela recebe dinheiro de George Soros. A simples suposição de que isso seja verdade já contamina o trabalho que a Greta faz. Porque você tem um monstro como George Soros financiando isso. E é uma tremenda bobagem. Você comprar esse tipo de história, comprar esse tipo de narrativa, porque é uma narrativa, é uma construção mesmo narrativa, é você pegar uma figura e começar a atribuir sobre elas certas etiquetas, certas características negativas que você acha que são negativas, que contaminam aquela pessoa, que prejudica a mensagem que ela passa. Isso é comprar uma história, é comprar uma narrativa. É você comprar cegamente essa história, sem você parar para refletir. Você jamais parar para pensar quem é essa figura, o que ela diz de fato, quais são as propostas dela. Você destrói todo um projeto antes mesmo da pessoa poder ser capaz de expressar esse projeto, porque a pessoa já foi contaminada. Inclusive, gente, me disseram aqui que eu também sou financiado por George Soros, gente. Já disseram isso. YouTubers já disseram, pessoas dos comentários já disseram. E aqui eu quero mandar um recado pro George Soros, porque eu tô esperando esse cheque aqui tem meses já e ele nunca chegou. Ô Jorginho, manda aí. Se é pra ser acusado de alguma coisa, comece a financiar também.
Mas assim, é uma bobagem tremenda. Realmente você vê como as pessoas são engabeladas por essas narrativas toscas, mal elaboradas, mas que tem um poder de convencimento tremendo. É importante a gente compreender como funcionam as técnicas dessas pessoas, porque essas técnicas têm sido usadas em diferentes países também. Essas mesmas técnicas, os mesmos métodos, a mesma noção de política contaminada, polarizada. Então aquilo que serviu para eleger o Orbán, serviu para eleger também Trump e Bolsonaro. Serviu quase para eleger a Marine Le Pen na França. Tem sido usado por diferentes partidos extremistas pelo mundo. E a técnica é justamente a mesma. Como eu disse, eu tinha aqui no comentário fixado esses 2 artigos sobre George Soros, vocês podem ler, está em inglês, mas vocês podem ler, e explica muito bem a construção desse demônio George Soros, que é uma besteira tremenda. Eu propus essa questão outras vezes aqui, e eu ainda não encontrei uma resposta satisfatória para isso. Se eles criam um discurso polarizado, se eles criam um discurso que demoniza as pessoas, se eles criam um discurso que cola etiquetas negativas nos outros e que evita que as pessoas sequer ouçam o que o outro disse, como confrontar isso? Como tentar reduzir a polarização? Como transpor essas barreiras? Como fazer com que a pessoa ouça alguém que já está contaminada? Por mentiras e por difamação, por esse projeto de desmoralização do outro. Ou esse é o novo padrão e a gente tem que se habituar a isso e passar a jogar com essas regras também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. O que vocês pensam sobre essas técnicas do Finkelstein que foram utilizadas para desmoralizar o George Soros, os projetos que ele faz, e que tem sido usado no mundo inteiro agora? O que você pensa sobre isso? Como confrontar isso também? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!